Olha, se tinha um atleticano que não acreditava até ontem, isso acabou. Boa tarde, Globo Esporte, tá no ar. 2-1, vitória épica, com gols de Paulinho e Hulk em homenagem ao Capitão América. Acreditar. Quando a matemática diz parecer ser impossível. Quando o tempo parece inimigo. Quando para um certo povo, o improvável é só mais uma dentre tantas outras palavras. Acreditar. Vale pra vida, vale pro galo. E que uma coisa esteja certa. Mesmo que a taça não venha, mesmo que o milagre não aconteça, acho que valeu a pena, né? Até porque o acreditar alvinegro nunca foi sobre vencer. É sobre resistir, sobre fé, é sobre o Atlético. E aqui é Galo! Chora, Hever. Pode chorar. Que imagem. Quem seria louco de não chorar numa circunstância dessa? E passa o filme pela cabeça, né? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que o meu último jogo aqui em BH seria dessa maneira. Foi um sábado de homenagens ao maior campeão da história do Galo, ao lado do João Leite. Mosaico, show de luzes, tudo que um capitão merecia no que pode ter sido o adeus à vida de jogador. O Mineirão, onde eu tenho uma história tremenda. Mineirão, o ano em que o Galo disse oi à casa nova, o palco do último encontro com a massa foi o velho de sempre. E mais de 53 mil vozes mostraram que não importa quantas vezes o Galo joga na arena, o gigante nunca deixará de ser um lar. O São Paulo foi daqueles rivais valentes que assustou não só uma, mas várias vezes, algumas inacreditáveis. Inacreditável a chance que perde o Luciano! Só que esse é um enredo que o atleticano já tá até calejado. Afinal, alguma vez foi fácil? Nossa Senhora! Hoje foi na base da raça mesmo. Quem tem a melhor dupla de ataque do país nunca tá sozinho. O que até podia não estar na mais inspirada de suas noites. Mas vai dar espaço pra essa canhota pra ver o que acontece. Gol do Atlético! Caiu no pé mais certeiro do Galo! O 30º dele no ano. Mesmo número do Paulinho. Mas antes do camisa 10 explodir o Mineirão em festa, teve São Paulo. Na trave! O pênalti do Mariano no Juan só foi confirmado depois da revisão do VAR. E sinta a reação do Mineirão ao gol do Luciano. Agora o Galo tem o relógio contra ele. Precisa muito da vitória. Mais 8. Eu acreditava muito, eu tava convicto de que a gente ia ter outra oportunidade de gol e que nessa a gente tinha que matar. Dito e feito, num gol de cinema. Paulinho! Gol! 48 minutos! Na parceria que sempre funciona! De biquinho, Paulinho manda pro gol! Tinha 3, eu dei aqui no seu pé. Deu uma quicadinha, né? Mas destino mesmo, sabe por quê? O domínio não foi bom também, foi errado, velho. Foi pra cá. Aí eu vim ali, ó. O domínio errado, deu certo. Já ganhou certo. O que é o futebol? O que é o futebol? Dizem por aí que o futebol é a poesia do caos, seu narrador. Com ou sem a taça, a história do Galo em 2023 termina com um final feliz. Curiosamente, no mesmo palco da glória de 2 anos atrás. Vocês fizeram o nosso bem feito. Já que ter fé é de graça, eu acredito que tem mais um encontro marcado com Salvador. É de acreditar. Esse eu acredito, tomara que não seja só uma frase do Galo, ou seja uma frase que todos nós aqui possamos ter como meta em todos os nossos objetivos. Cláudio Rezende está chegando, primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes, grande vitória no sábado, vitória suada, complicada contra o São Paulo.
que mantém o objetivo, né, Cláudio? Você trouxe em manchete, o Atlético mudou a chave, né, no Campeonato Brasileiro, um time que estava 20 pontos, 21 pontos atrás de quem liderava o campeonato na virada do turno, tá na vice-liderança no momento, quer garantir G4, que não é algo ainda matematicamente confirmado, e vai enfrentar um adversário onde o Atlético foi campeão 2 anos atrás. É o Galo com uma reta final de temporada muito mais positiva do que se imaginava, né, Cláudio? Um abraço pra você, Cláudio. Um abraço, bom dia a você, Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia. Ô, Cirilo, e você vai se lembrar, no pós-jogo, lá do dia 9 de novembro, eu falei assim, o Galo vai conseguir uma vaga no G4, que vai sair o Botafogo. O Botafogo era o líder naquele momento e o Botafogo saiu do G4. Faltando uma rodada. Os indícios que isso aconteceria. Era o time que tava caindo, né? E o Galo entrou no G4, tá aí nessa última rodada, dependendo só dele para ser o vice-campeão brasileiro. Logicamente que essa combinação aí de resultado, né? De golear aqui, o Cruzeiro golear também o Palmeiras, diminuir essa diferença, a gente sabe que no futebol não dá pra contar com uma situação dessa. Então o Galo tem que fazer a parte dele. Como é o segundo colocado hoje, vence o Bahia, vai ter que rebaixar o Bahia, né? Não tem jeito, porque o Atlético ainda precisa de pontos pra carimbar essa vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E além disso, Cirilo, tem muita grana em jogo, né? Porque as premiações do Campeonato Brasileiro, elas vão diminuindo do primeiro colocado e assim vai, né? Vai caindo a premiação de cada posição aí do Campeonato Brasileiro. Não temos ainda, e estamos quase já no dia final do campeonato, não temos a premiação oficial. Sério? Não tem. Gente. A premiação oficial não tem, não foi divulgada nem pela CBF, nem pela TV Globo, que é quem paga. Mas há uma projeção, inclusive eu estava olhando ali uma informação do site UOL, do Rodrigo Matos, que é muito bem informado nessa questão aí da CBF, inclusive. Há uma projeção de que o campeão brasileiro vai ganhar 47 milhões e meio. O segundo colocado ganha 45 milhões e meio. Então dá uma diferença ali de cerca de 2,4. E aí vai diminuindo. Então o Galo, se for vice-campeão brasileiro, ganharia 45 milhões. Se fica em terceiro, já cai para 42.700. Se fica em quarto, 40 milhões e 300. E se fica em quinto, que é a pior posição do Galo na última rodada, no que o pior que pode acontecer para o Atlético, 37,9. É uma diferença aí do vice para o quinto de quase mais 7 milhões de reais. Então, para o Galo, além de garantir vaga à fase de grupos, tem uma grana importante aí a se jogar nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, Cirilo. Lembrando que o Palmeiras tem 69 pontos, 20 vitórias, 31 gols de saldo. O Atlético, segundo colocado, tem 66 pontos, 19 vitórias. Se vence, empata em pontuação com o Palmeiras, por exemplo, também iria a 20 vitórias, definição viria no saldo de gols. O Galo tem 8 gols de saldo a menos que o Palmeiras. Se for comparar o Flamengo com o Palmeiras, são 16 gols a menos de saldo. Então é o famoso Palmeiras campeão, parabéns a todos. Mas, Alexandre Simões, nessa história de grana que interessa ao Atlético para essa edição, interessa ao Atlético pro ano que vem também, porque o Atlético terminar no G4 reflete em não disputar aquelas 2 primeiras fases, né? 2 de 3 primeiras fases da Copa Libertadores. E lá, uma eliminação que pode acontecer e que anualmente acontece sempre com o brasileiro, né? Tem sempre alguém ficando fora lá naquela fase, nas fases iniciais da Copa Libertadores, não indo à fase de grupos. Isso muda completamente o planejamento técnico, muda completamente o planejamento financeiro. Então é para garantir G4 fundamental para as pretensões do Galo, né, Simões? Um abraço a você, boa tarde. Um abraço, Cirilo, Cláudio, Léo, quem acompanha a gente. Olha, você deixar de começar a disputar a Copa Libertadores em fevereiro para começar em abril, né, Cláudio? A fase de grupos é início de abril, né? Primeira semana. 3 de abril, Primeira semana de abril. Então é você deixar de disputar em fevereiro, e foi o que aconteceu com o Atlético nessa temporada, né? E ele passou, mas é sempre desgastante, até porque isso influencia o Cirilo na questão da preparação física, da pré-temporada, né? Você tem que estar no seu mais alto nível, ou em fevereiro ou em abril. Né? Você precisa estar. Então, quer dizer, o Atlético vai ter a chance, estando no G4, e eu acho que dificilmente vai deixar de estar, né, de fazer uma pré-temporada utilizando, inclusive, a fase classificatória do Campeonato Mineiro. Então, isso muda completamente a configuração
do time para o 2024. Então, tenho certeza de que o Atlético vai à Bahia buscar a vitória que lhe garante, inclusive, a segunda colocação. E como o Cláudio disse aí, tem a questão não só da premiação, como a questão também da história, né? Porque no Brasil existe muito essa questão de ou é campeão ou não é. Ou... Cara, você ser vice-campeão num dos brasileirões mais disputados e equilibrados da história, deixando clubes como Flamengo para trás, São Paulo, Corinthians, Fluminense, é também um feito. Até porque a gente terminou o turno tendo um campeão que hoje é quinto colocado. É impressionante, né? A queda do Botafogo, os demais times encostaram, entre eles o Atlético. E você disse, Léo Figueiredo, no sábado estivemos juntos na jornada esportiva. Você pode trazer de novo essa visão aqui pro Rádio Esportes, vale até pra gente debater também, que o Atlético chega à reta decisiva do campeonato com melhor desempenho, Léo? É isso, Cirilo. Bom dia a todos. Pra mim, o Atlético é o time que fecha o Campeonato Brasileiro como o melhor time. Não foi o melhor time durante todo o campeonato, não é isso que eu tô dizendo. Mas porque a gente teve o Botafogo, que foi o melhor time do turno, o Galo foi o melhor time do retorno, mas se a gente pegar a reta final onde as coisas se decidiram agora, o Atlético termina jogando mais que o Palmeiras, termina jogando mais que o Flamengo, termina jogando muito mais que o Botafogo, termina jogando mais que o Grêmio. Então, que os seus concorrentes ali ao Campeonato Brasileiro, o Atlético fecha muito bem o ano. E eu tava aqui pensando em dinheiro, viu, Rezendão? Não no meu, porque o meu é pouco, mas do Galo. Tá. Sobre a classificação, ser vice-campeão vale muito, é uma diferença de grana muito importante pro Atlético. Não me canso de dizer, o time é bom, tem investimento, mas tem uma dívida muito grande, então quando se fala de dinheiro pro Atlético é muito importante. Uma classificação para Libertadores direta é muito válida, mas eu vou trazer para vocês aqui a melhor notícia financeira do Atlético, que não é nenhuma dessas. O Atlético termina o Campeonato Brasileiro e vocês vão fazer isso aqui comigo. Do seu elenco, como termina o Everson, o ano? Mais super alto nível, valorizado. né? Valorizado. Como termina Fux, Igor Rabelo, Lemos, o próprio Gemerson? Melhor zaga do campeonato, né? Independente de quem joga, e mudou muito a dupla de zaga, né? Como é que termina o Arana? Voltou a ser o Arana. Como é que termina o Rubens? Como é que terminam Saravia e Mariano? Todo mundo mais valorizado. Como é que termina o Otávio, o campeonato? Como é que termina o Igor Gomes? O Zaratio, que voltou a ser o Zaratio que a gente conhece. Como é que termina o ano o Edenilson? E por aí, turma, Batalha, que tá fora há um bom tempo aí, mas como é que termina o Alan Franco? Aí eu vou chegar Paulinho e Hulk, não dá, né? Não, essa aí não precisa nem falar, né? O Atlético valorizou muito o seu elenco. Então, não só para a montagem do elenco pro ano que vem, mas também, inclusive, de movimentação de mercado. O Galo tem que buscar algumas peças, mas ele pode trocar jogadores, pode pintar negociação. O elenco do Atlético termina valorizado. Isso é muito importante falar, porque se a gente pegasse aí uns meses atrás, você ia falar, o Galo, né, investiu muita grana nos caras e o Atlético termina com um elenco muito valorizado o Campeonato Brasileiro. E tem um negócio muito importante pelo seguinte, a previsão orçamentária do Atlético, né, é de gastar 40 milhões, não é? Com reforços, Cláudio? Sim, isso aí. O vice leva 45, né? 45. Então, você imagina. A grana dos reforços pode vir da premiação do brasileiro. O Campeonato Brasileiro é mais do que a previsão orçamentária do clube para gastar com reforços para poder qualificar esse grupo atual para a próxima temporada. Então, olha o tanto que isso vale. Claro que o terceiro colocado é 40 alguma coisa, ok. Mas como vale essas primeiras colocações pro Atlético, né? Ele integrando o G4, ele vai ter uma grana que é o que a previsão orçamentária dele tem como o dinheiro para qualificar o elenco em 2024. Ô Simões, responde essa que o Léo Figueiredo falou agora também. Para ele, o Atlético termina entre essas equipes com o melhor desempenho, né? O Atlético é a melhor equipe que tá terminando o campeonato. Botafogo, o melhor time do turno. O Atlético, o melhor time do retorno. Para mim, o Palmeiras foi o mais regular, porque nos momentos de oscilação, a oscilação foi menor. Verdade. Acho que por isso tá sendo campeão, né? Até peguei a classificação do turno aqui, ó. Palmeiras teve 34 pontos, foi a terceira campanha. No retorno, o Palmeiras tem 35 pontos e a segunda campanha. Então, entre os momentos de oscilação no campeonato, o Palmeiras oscilou menos. O turno do Atlético, por exemplo, foi de 27 pontos, 20 a menos que o Botafogo. O retorno do Botafogo é de 17 pontos, é uma queda absurda. Mas, em desempenho, em futebol para essa reta final, o Atlético é quem tá com o desempenho melhor nessa reta final, ainda que não tenha servido pro título brasileiro, Simões? Ô, Cirilo, acho que isso aí, sem dúvida, tá?
muito baseado na qualidade, né? Eu acho que esse é o ponto principal, tá? O Galo tem 5 jogadores que são muito acima da média: Everson, Arana, Zaratio, Hulk e Paulinho. Tá? E os 2 extremos do time, eles fazem a diferença, né? O Everson faz a diferença com as suas defesas e o Hulk e o Paulinho fazem a diferença com as suas assistências e gols. Então, quer dizer, o Atlético é um time de extremos, né? E aquela história de que todo grande time começa com um grande goleiro. O Everson é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Ah, se não ganhar todas as premiações, vai ser uma injustiça. O Everson faz uma temporada tão espetacular, tá? Eu tava pensando ontem à noite, que acabou a rodada, né? Eu tava pensando ontem à noite, já a gente vai votar no Troféu Guará. Ah, o Paulinho, o Hulk, ok. Mas o Everson merecia um voto de craque do ano. O Everson foi regular o ano inteiro. A reta final dele é decisiva, mas regularidade ele teve, né? Isso. O Paulinho oscilou, o Hulk oscilou, o Everson não. O Everson é regular. O Everson começou o ano de forma espetacular, pegou muito na Copa Libertadores, pegou muito no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, é uma temporada, tá, que o Atlético termina tendo o melhor goleiro do futebol brasileiro. Pode até não ser convocado para a seleção, o Everton, eu acho que ele jogou muito mais do que o Everton esse ano, o Bento do Atlético do Paraná, pensando no futuro, mas essa base do Atlético, ela é fundamental para o 2024, além dos outros jogadores que o Léo citou, que são atletas de muita qualidade também. Então eu acho que o Atlético termina o ano de uma forma extremamente positiva, tá? Pensando nas dificuldades que ele terá em 2024, quando o clube de maior investimento e maior arrecadação no Brasil vai ter que pedalar muito, porque esse ano fracassou em tudo, que é o Flamengo, né? Isso é verdade. Não vou antecipar esse debate do melhor jogador da temporada do Galo, não, que nós vamos usar de tema pro Rádio Esportes, viu, Léo Figueiredo? E ainda bem, o que é uma boa notícia pro Galo é que existem opções. Né? Com toda certeza. Esse ano, opções positivas. Siga, Cláudio. Bom, só um detalhe aí, Cirilo, até pra turma não confundir, não tem nada a ver, por exemplo, o Galo ficar em segundo ou em quarto no Campeonato Brasileiro com relação à cabeça de chave da Libertadores. Cabeça de chave da Libertadores ranking, né? Pelo ranking da Conmebol. E pelo último ranking, a Conmebol todo fim de ano ela atualiza o ranking. Pelo último ranking, o Galo ficando no G4, ele tem enorme chance de ser cabeça de chave, porque ele tem uma boa pontuação. Ano passado ele era o 11º do ranking. E esse ano, por exemplo, o Boca Juniors está lá em cima, não vai para a Libertadores, né? Então, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, se o Grêmio tiver no G4 também, ele tem ranking para ir. O Atlético Paranaense, que tinha um ranking melhor que o Galo, tá fora, né, da Libertadores. O São Paulo já entra também direto, Fluminense por ser campeão. Ou seja, a gente vai ter vários brasileiros aí como cabeça de chave. Então, pro Galo isso não interfere. Mas, de qualquer forma, segundo lugar é o objetivo aí nesse último jogo. E atenção, viu, Cirilo? Bahia chegou com protestos da sua torcida e a expectativa de um clima muito tenso na Arena Fonte Nova para esse último jogo, porque a turma tá na bronca e tá na bronca pra valer, viu, com a torcida do Bahia, com o time nessa reta final, e o Galo vai ter que encarar a Arena Fonte Nova aí com esse clima hostil, mas não pro Galo, né? Pro Bahia, da sua torcida que tá indignada, e o Galo pode rebaixar mais um time. Em 2021 estávamos lá, quando o Grêmio foi rebaixado na última rodada do Campeonato Brasileiro, naquele ano que o Galo foi campeão, Cirilo. Boa, Cláudio Rezende, notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes. Cláudio volta já no segundo tempo do Galo. Cláudio Rezende está de volta, segundo tempo do Galo. Fala, Cláudio. Vamos lá. A ideia do Atlético agora para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Tem alguns problemas médicos aí pro Felipão administrar até amanhã, quando o Galo embarca no final da tarde, chegando a Salvador, na Bahia, já por volta de 7h30 da noite. A situação do Zaratio, né? O Zaratio saiu, colocou a mão na coxa, né, Cirilo? No segundo tempo. O jogador sendo reavaliado. Por enquanto não temos nenhuma notícia do departamento médico com relação ao Zaratio. O Igor Rabelo foi outro que no primeiro tempo ali, a gente até pensou que ele sairia, conseguiu suportar, foi até o fim do jogo. E o Hever garantiu presença nesse jogo, né? O Hever conseguiu junto à CBF, ele estava com o curso de treinador marcado para essa semana, então ele vai fazer parte da delegação. E na defesa o Gemerson estará de volta, porque cumpriu suspensão automática. São algumas
situações aí que a gente já pode projetar pro Galo nesse duelo contra o Bahia. Agora, Lemos e Saravia, eles não foram nem relacionados pro jogo do fim de semana e devem ficar de fora também, né? Situações musculares, eles que, de acordo com o Atlético, não foi divulgado nenhuma lesão muscular dos jogadores, mas muito dificilmente serão aproveitados aí nessa reta final. O Allan Kardec, ele acabou sendo liberado, né, para acompanhar um problema de saúde na família. Inclusive, o Allan Kardec publicou, né, que teve mesmo a morte lá de um parente da esposa nesta madrugada. Então, o Allan Kardec agora, vamos ver se vai ser liberado ainda, vai continuar liberado ou se volta para esse jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro. É esse cenário aí pro Galo nesta última rodada. Agora, muita gente estava pendurado, o técnico Felipão conseguiu ali os jogadores administrar também, né, cartões amarelos. Então são as questões médicas mesmo. Questão do Zaratio, questão do Igor Rabelo, para ver qual Atlético vai para esse jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Repito, amanhã o Galo viaja à noite e chega à Bahia para esse duelo contra a equipe do Bahia, do tricolor baiano. Uma expectativa lá de 35 mil torcedores nesse jogo de quarta-feira, viu, Cirilo? Boa, Cláudio. Já tem debate, a gente fala mais do Atlético também. Atlético, Cláudio Rezende. Vamos lá, Cirilo. A última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético, se vencer, garante fase de grupos da Libertadores e a ideia do vice-campeonato aí ficando muito próximo do Palmeiras. Para esse jogo, ainda dúvidas médicas. Zaratio, principalmente, saiu com um incômodo muscular na coxa. Departamento médico do Atlético reavaliando o atleta. Amanhã, o Galo viaja e chega à noite à Bahia para essa última rodada. Paulinho para carimbar mesmo, ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Hulk também com ótimos números nesta temporada. A turma vai para Bahia querendo fazer gol, Cirilo. E se fizer gol e se vencer o jogo, vai rebaixar o tricolor baiano. Boa, Cláudio Rezende, vamos ver, hein? A última rodada do Brasileiro vem aí, o Atlético tentando garantir a vice-liderança, o vice-campeonato brasileiro.